tarde. Sou Célia Givartowski, psicanalista, cognitivista comportamental, digital influencer, diretora do Núcleo de Formação da BPC, Associação Brasileira de Psicanálise Contemporânea. Esta associação é um templo de Asclépio, o lugar onde as pessoas aprendem a amar umas às outras para depois poderem com sua bondade infinita serem bons cuidadores. Somos a Academia dos que Cuidam e Curam, uma instituição de ética na psicanálise, onde a cultura é o melhor remédio para a doença edípica, incesto, parricídio, feminicídio, genicídio. Portanto, nunca tinha falado um pouco sobre a BPC. Para vocês sentirem, a BPC é um grupo de pessoas que amam uns aos outros e, além de se amarem, amam cuidar de gente, porque são gente. É uma associação onde reúne pessoas que gostam e cuidam de gente. Isto porque elas são gente. Elas estão bem emocionalmente. Tanto é que em nossos cursos não são apenas aulas teóricas. Temos muita prática, muitos grupos, para o aluno ir se desenvolvendo no decorrer do curso. E só damos o diploma para aqueles que realmente estejam prontos para cuidar de gente. Senão, fica muito difícil como que a gente vê por aí acontecendo. Queridos seguidores, hoje vou gravar a parte 2 sobre o que é o novo luxo. O novo luxo vem bem de encontro com os princípios da nossa associação, onde o verbo é ser e não ter. O conceito de luxo mudou ao longo dos anos. Deixou de ser apenas coisas materiais para se transformar em experiências, em conhecimento. Não é mais algo para se ostentar, é algo para ser vivido. O conceito de luxo mudou muito ao longo dos anos. Deixou de ser ostentação, e sim empoderamento pelo saber, pelo conhecer, pela bondade, pelo amor. É algo para se vivenciar. Para o francês Gilles Lipovetsky, um dos mais badalados e provocativos filósofos contemporâneos, hoje não há mais regras para o consumo do luxo, já que ele se traduz como uma expressão do individualismo. Cada um tem a sua ideia do que seja luxo. No Brasil, a especialista em mercado de luxo e idealizadora do site Terapia do Luxo, Manu Berger, que lançou recentemente o livro Entre Taças de Champanhe e Cálices de Vinho, fala aos leitores da revista Aldeia suas percepções sobre esse novo mercado, inclusive em cidades de médio porte e não só em grandes capitais. O que é luxo hoje em dia?
A aldeia de luxo está muito associada à questão da experiência, do conhecimento, ou seja, ao fato de um determinado produto ou serviço de luxo agregar um valor que vá além do sentido financeiro. Mais importante do que adquirir um perfume, uma bolsa de grife, simplesmente levando em conta o seu custo, é perceber que de forma esse produto pode impactar a vida de forma positiva. Para que eu preciso de mais de 100 sapatos na minha sapateira, de mais de 20, 30 bolsas de grife que custam uma fortuna, se eu só tenho um par de pés para usar esses sapatos, então só posso usar um par de sapato de cada vez? Se eu tenho mais de 150, posso trocar todos os dias e não repetirei por 150 dias ou mais. Tenho só um braço para carregar a bolsa, um ombro para carregar a bolsa. Preciso de uma bolsa que seja funcional, prática, que eu possa levar o que eu preciso no meu dia a dia. Pode-se dizer que experiência é luxo? Sim, dentro desse novo conceito de luxo, a experiência, nesse caso, diz respeito à capacidade dos bens de luxo de transcender. Quem adquire um produto de alto padrão quer viver algo único, quer despertar novos sentimentos e sensações. Por isso, proporcionar novas experiências aos clientes se tornou essencial para as marcas do mercado premium. O Brasil, apesar de todo o cenário fragilizado, ainda é um mercado interessante para este segmento, com toda certeza. Apesar da instabilidade econômica que o país vem atravessando, instabilidade política, instabilidade financeira, os brasileiros gostam do luxo. E mesmo com as eventuais dificuldades, estão dispostos a gastar para realizar os seus sonhos. Além disso, a população brasileira já superou a barreira de 200 milhões de pessoas, e isso é um público que segmento nenhum pode descartar. Portanto, as cidades de porte médio recentemente estão na mira de grandes marcas. Isso faz parte de uma nova tendência de democratização do consumo de luxo. Se antigamente só os grandes centros tinham o privilégio de um mercado de principais marcas famosas, atualmente, a busca de novos públicos se tornou fundamental. Os impostos sobre importação são altíssimos. Qual é a saída para o mercado evoluir e não perder consumidores? Se esses impostos sobre importação afetam os mais diferentes nichos do mercado brasileiro, e o segmento de luxo não é uma exceção, reduzir impostos, provocar uma redução dos preços, certamente é uma ação que desperta o interesse dos consumidores. Entretanto, com isso, é algo que depende de uma série de acontecimentos, e mais interessante pensar que as empresas precisam encontrar formas de atrair os clientes, mesmo tendo de enfrentar o problema dos impostos. Produtos de luxo sofrem preconceito no Brasil? Sob um determinado aspecto, sim, mas isso não ocorre apenas no Brasil, e sim no mundo.
Em muitos outros países, essa visão um pouco distorcida do mercado também se manifesta. Há estatísticas sobre o tamanho do mercado de luxo no Brasil e número de consumidores. Sim, há. No ano passado, o Brasil superou 22,5 bilhões de reais nesse mercado. Ocupa a 20ª posição no mercado global. E podemos dizer ainda que mais de 60% desse mercado se concentra na região sudeste. E um mercado que ainda tem muito por crescer. O mercado de luxo impulsiona o desenvolvimento? Sim. Em muitos países, esse mercado de luxo possui um papel altamente significativo dentro da economia, gerando emprego, renda e fomentando a sociedade como um todo. O mercado brasileiro ligado ao luxo ainda é bem restrito, mas o impacto dele no setor econômico nacional não pode ser descartado. O que é preciso para ser uma empresa de luxo? Uma empresa de luxo é aquela que comercializa produtos ou que presta um determinado serviço que é destinado ao mercado de alto padrão. Assim, é extremamente amplo o número de segmentos englobados pelo universo do luxo. De forma mais tradicional e conservadora, podemos analisar que uma joalheria, um hotel 5 estrelas são exemplos claros de empresas que atuam nesta área. Mas ampliando um pouco mais a visão, podemos identificar que um curso sobre vinhos, por exemplo, também é uma atividade que encontra um público-alvo de alto padrão. O setor do luxo tem um código próprio, ou é um setor que se diferencia dos demais apenas pelo preço dos seus produtos. Analisando do ponto de vista econômico, uma empresa de luxo é muito semelhante às organizações dos demais segmentos. Ambas geram emprego, movimentam a economia, pagam seus impostos e recolhem seus tributos. De forma mais específica, a principal diferença que existe é que as empresas de luxo trabalham com produtos que têm um valor agregado bem expressivo e, justamente por isso, são necessárias algumas particularidades que se referem à qualidade e à excelência da estrutura, do atendimento e do pós-venda. Não podemos esquecer ainda da competência profissional. Você acredita que para um produto de luxo ter sucesso, beleza e qualidade deve andar juntas? Se entendemos a beleza como uma questão estética, sem dúvida, vamos pensar no setor automobilístico, por exemplo. Se uma montadora criar um motor excelente, ótimo espaço interno, tecnologia de última geração e um design ultrapassado que não desperte a atenção das pessoas, que não gere necessidade no consumidor, certamente não terá sucesso. Como surgiu a terapia do luxo? A terapia do luxo teve início há 6 anos. Foi no momento em que precisei me reinventar profissionalmente, ou eu assumi uma função de gestor em um dos principais grupos empresariais do sul do Brasil, ou parti em busca de meus sonhos e de meus desejos pessoais, diz a autora. Escolhi a segunda alternativa, que foi, nesse momento,
que a terapia de luxo começou a ganhar forma e se tornou, com o passar do tempo, um importante portal do conteúdo voltado ao mercado de luxo da internet brasileira. Pergunta à revista que está entrevistando: fale-me sobre o seu livro. Como tem sido a recepção e feedback? O livro foi lançado em São Paulo em 2016, na Boutique Cartier. Foi a primeira vez que a marca abriu as portas para um lançamento de livro. E durante o ano passado, tive a oportunidade de fazer lançamentos regionais em algumas das principais cidades do país, juntamente com a marca Giorgio, Armani e até mesmo no exterior. A recepção sempre foi muito positiva e carinhosa, porque um livro é tão chique, tão importante, um objeto de luxo, tanto quanto uma roupa de grife, uma bolsa de grife, um sapato de grife ou um carro da marca top. Portanto, lembre-se, o segmento de luxo no Brasil ainda está muito recente. Porém, na Europa e nos Estados Unidos, esse setor já evoluiu muito mais. E cada vez mais com excelência no atendimento e a geração de experiência aos clientes. Os obstáculos estruturais para ampliar o setor no Brasil são diversos, e um dos principais é a questão de capacitação profissional. Superar esse desafio é essencial para um mercado que quer se consolidar e crescer. Porém, não podemos esquecer que as pessoas preferem pagar uma fortuna de um vestido, de uma bolsa, de um sapato, do que de um livro, de um bom médico, de uma boa terapia. Mas as pessoas dizem assim: remédio é caro, a saúde é cara. Pois então fiquem doentes, não tomem remédios. As pessoas dizem assim: ah, mas o livro custa muito caro. O seu livro que você lançou em dezembro passado, que está sendo vendido no mundo inteiro, na Europa, nas 3 Américas, ele é fininho e ele custa € 21,90, mas o frete é um absurdo. Pois então, continue ignorante, sem entender o que é configuração vincular, porque temos livros e livros sobre configuração vincular, cursos e cursos, eu mesma já fiz tantos, e é um problema sério. Enrola, enrola, enrola e não diz nada. Porém, naquele manualzinho de bolso, fininho, simples, chamado Relacionamentos, onde falo de relacionamentos sem configuração vinculares, que são os relacionamentos modernos da internet, onde não há vínculo. E consigo passar todo esse conteúdo para vocês, de maneira modéstia à parte. Foi genial. Então, mercado de luxo hoje, nos nossos dias contemporâneos, não é mais o carro de marca, o vestido de marca, a bolsa de marca
de grife, e sim conhecimento, cultura. Então, invista em você. Faça terapia pessoal de bom nível, custa caro, mas você será outro ser humano depois que passar por ela. Obrigada, queridos seguidores. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava falar para vocês o que foi dito. Não esqueçam de se inscrever no meu canal de vídeo, não por mim, mas por você, para ter o privilégio de receber o alerta assim que cada vídeo for editado. Obrigado, boa tarde, beijos no coração de todos.